O púlpito não deveria ser um palanque político para nenhum lado. A igreja deve direcionar o povo de Deus a caminhar diante da palavra de Deus. E quando nós somos um povo pertencente a um grupo que são chamados cristãos, a nossa motivação é anunciar a palavra de Deus. E é por isso que você não se conforma com este mundo, e você não se conforma com este século, e você anuncia a palavra de Deus para outras pessoas que devem conhecer a palavra de Deus. Tem grupos, inclusive, que tem meta. Você tem a meta de hoje que você tem que levar mais uma pessoa para o candidato. E eu fico pensando, por que nós cristãos não fazemos essa meta para anunciar a palavra de Deus, Jesus Cristo, para outras pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo? Ainda outras pessoas que podem até ter ouvido falar algum dia sobre Jesus. Mas por que você não tem essa mesma intensidade de anunciar a palavra de Deus? Porque você se conforma com esse tempo presente, onde apenas se discutem os candidatos, a quem tem que ser votado, a quem não tem que ser votado, e abandona esta intensidade de fazer as coisas de Deus. Eu não consigo entender. E eu não consigo entender líderes, pastores, usando os seus espaços públicos, como as redes sociais, para apenas fazer palanque político e esquecer a palavra de Deus. E ainda usar a palavra de Deus como pretexto com as coisas que são do reino. E esquece, pega o texto, usa para ainda alimentar o seu discurso, o seu candidato. Agora pasmem. Há uma onda que eu fiquei muito preocupado. E essa eu queria compartilhar com a igreja. Independente de qualquer coisa, eu já queria dizer que eu abomino essa mentalidade. A palavra de Deus abomina. Então logo eu também abomino. O discurso agora é o seguinte: se o seu pastor não pensa como você, você tem que trocar de igreja. Vai ficar um. Se o seu pastor ele está apoiando um candidato que não é aquele que a gente está apoiando, você tem que se rebelar com esse pastor. Irmãos, isso é demoníaco. Porque nós, como servos de Deus, temos que ter o respeito com os pastores que estudam, que se preparam, que são consagrados ao sagrado ministério. E se ainda este pastor pecar, se este pastor errar, você tem compaixão com a vida deste homem ou dessa mulher, porque ele é tão filho de Deus quanto você. E talvez nós esquecemos disso. E aí as pessoas usam trechos bíblicos para argumentar que temos que se rebelar com os pastores. Isso não é de Deus. Você pode ter a sua preferência de um candidato, mas jamais você vai se rebelar contra a sua igreja, contra o seu pastor, porque aquele que se rebelou contra Deus foi o inimigo, foi o Satanás. E sabe de uma coisa? Ele usava textos bíblicos para tentar Jesus Cristo. Então, irmãos, irmãs, você não deve, de forma nenhuma, estar submisso, a este século. Você tem que ser luz para iluminar o caminho das pessoas deste século, deste tempo presente. Você tem que ser o sal. E o sal, como nós falamos no ano passado, ele dá sede. As pessoas têm que ter sede do Evangelho, porque estão em contato com este Evangelho que é salgado e que dá sede na gente. Amém? Amém. Amém. A palavra de Deus, ela continua ainda dizendo
que nós, então, não devemos nos conformar com este mundo, mas antes devemos nos transformar pela sua palavra. A palavra nos diz que nós devemos amar uns aos outros e não nos rebelar uns com os outros. Devemos amar, devemos perdoar. E ainda que você possa pensar diferente de mim, vai votar no candidato A, B, ou não vai votar em candidato nenhum, nós devemos nos amar independentemente de escolhas políticas. Porque a nossa finalidade e fim é anunciar a palavra de Deus, de um Cristo que é Redentor, que é um Cristo que é Salvador, que é um Cristo que é amor incondicional. E nós devemos amar ao próximo como amamos a Cristo. E não tem como amar a Cristo se não amamos ao próximo. Não tem como amar ao próximo se nós não amamos a Cristo. É uma condicional. Uma questão depende da outra. Então não tem como, não, eu estou amando a Deus, e porque eu sou muito fiel a Deus, eu estou me rebelando com o meu pastor. Isso não existe. Isso não tem lógica bíblica nenhuma.